Olá, gente, o programa Vem de Carona já está no ar e nós vamos falar hoje sobre os preparativos para o censo demográfico que ocorre no ano que vem, em 2020. E o IBGE já começou os preparativos, os trabalhos para esse censo. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que está sendo feito e a importância também do censo, eu recebo hoje o chefe do IBGE aqui em São Miguel do Oeste, o Cláudio Radic Júnior. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Importante a gente falar um pouquinho sobre o censo demográfico. Agora, já que está ocorrendo essa ação, que começou este mês, né? Como é que funciona essa preparação, se é assim que dá para dizer, para o censo do ano que vem? Então, Juscine, na verdade a gente é pouco lembrado fora do período do censo, né? Porque geralmente associa a imagem do IBGE com o censo e às vezes até acredita que o IBGE só faz isso. Embora a gente sempre veja, né, no jornal, na televisão, rádio, enfim, sai todo dia notícias sobre o IBGE, né, desemprego, inflação, enfim, uma série de indicadores socioeconômicos. Mas realmente o censo é o que mais chama a atenção pelo tamanho, né, o Brasil é gigantesco e a gente vai de casa em casa e preenche o questionário do censo com todo mundo. Então nessa etapa agora do nosso trabalho a gente está atualizando os mapas servem de referência para o nosso trabalho e vamos iniciar agora em abril essa atualização do cadastro de endereços, né? Na prática, como é que vai funcionar? O agente ele vai para a rua e vai fazer essa verificação? Exatamente, o pessoal que trabalha na agência ele vai fazer esse trabalho ao longo de em torno de 12 meses, né? Nosso prazo é março e aí vão percorrer, né? A gente tem uma sistemática de deslocamento dentro de um setor censitário, percorrendo as faces das quadras de maneira organizada e com uma metodologia já uniforme que permite a qualquer outro servidor ou funcionário que vá percorrer o mesmo setor se entender como foi que aquele anterior se deslocou. Então o que vai acontecer agora é que a gente vai estar na rua, a gente já está com as outras pesquisas, mas vai estar mais presente na rua mesmo, coletando o cadastro dos endereços, ou seja, vamos passar na frente das casas, dos estabelecimentos, registrando o nome da rua, o endereço. Existe uma sistemática para isso, né? Mas resumindo, seria isso, atualizar esse cadastro. Ou seja, essa atualização de cadastro é que vai definir as ações de como o censo em si deve ocorrer no próximo ano. Exatamente, Juscine. A base da nossa coleta de dados, ela é o endereço, né, o domicílio. Então a gente tem um cadastro que ele vem de 2010, do último censo. Alguns setores foram atualizados nesse período, mas a grande parte não, né? Só os setores que pertencem a outras pesquisas, que são por amostra, né? Então tem uma série de setores que não foram atualizados desde 2010, então por isso que a gente vai atualizar, porque quando o recenseador receber essa listagem, ele já vai ter uma prévia ali, e toda a alteração que ele fizer, a gente tem condições de verificar em campo, porque serão mínimas, né? Porque a gente já tem um cadastro bem atualizado. Agora, como você falou, o último censo foi em 2010, isso é um critério utilizado pelo IBGE para a realização do censo demográfico a cada 10 anos, ou depende também da necessidade para ser feito? A realização do censo é uma previsão constitucional, né? Então, a cada 10 anos o IBGE deve realizar o censo
E no intervalo de 5 anos entre um censo e outro, deveria realizar a contagem da população, que é uma operação mais simples, que visa atualizar o número de habitantes apenas, né, do município. No entanto, a gente depende de orçamento e tudo mais, nem sempre é possível cumprir o cronograma como esperado, né? Mas acreditamos que para esse ano a gente consiga, em 2020, finalmente atualizar esses dados, né? Porque 10 anos é uma defasagem muito grande, né? Esse trabalho, tanto agora, que é preparativo, quanto depois, que efetivamente é o censo demográfico, como é que ocorre essa visita? Até para esclarecer, para que o cidadão, né, ao receber esse profissional, ele o receba, passe as informações e também não tenha medo. A gente sabe que pode ser utilizado por outras pessoas com um cunho diferenciado que daqui a pouco até causar algum dano. Então é por isso realmente é importante esclarecer quem são essas pessoas e como elas estão identificadas, né? Exato. Bom, esse trabalho de atualização do cadastro de endereços, ele é um pouco discreto, porque a gente não precisa conversar com todos os moradores. Entendi. Então, às vezes, a gente até passando em frente, a gente já consegue resolver. Em alguns casos, a gente vai precisar conversar com alguém para entender se naquele terreno, naquela propriedade, tem mais do que um endereço, né? Porque às vezes tem um porão, uma casa nos fundos que não pode ser vista da rua. Então, quando for necessário, a gente vai conversar. Já a coleta do censo, que você mencionou também, ela é um pouco mais abrangente, né? Porque a gente precisa chegar e conversar com pelo menos uma pessoa que seja responsável ali naquele domicílio. Mas a gente já está fazendo esse alerta porque a gente sabe que o pessoal vai ver o IBGE na rua e é importante que saiba quais são as atividades que a gente exerce, né? E isso que você falou é muito importante, né? Porque é importante que a pessoa se certifique realmente, né, de que ela está conversando com alguém do IBGE, seja fazendo questionário, enfim. E existem formas de fazer isso. A identificação sempre vai estar identificado com um crachá e vai ter também um equipamento de um smartphone com uma tela azul. E também é possível ligar na agência do IBGE, o telefone 36220774. E no site do IBGE também tem um link lá. Se você pesquisar o nome dele, o CPF, a própria matrícula, também dá para descobrir se é realmente do IBGE. Agora, esse questionário já está definido aí para o ano que vem, ou isso vai se definir? É padrão também do IBGE? Existem algumas questões que são constitucionais também, né? A questão com relação a os portadores de necessidades especiais, são questões que já estão definidas na própria Constituição, que devem ser registrados pelo IBGE. Outros temas demandam de acordo com a situação, né? Mas hoje a gente não tem um projeto fechado ainda 100%, porque tudo depende da aprovação do orçamento, né? Com um questionário mais abrangente, ele leva mais tempo, precisa de mais gente, precisa de mais equipamento. Então, tudo isso está envolvido nessa fase de preparação. Agora, para a gente fechar, a gente fala aqui a importância do cidadão receber o agente, é importante que ele passe as informações corretas, porque esses dados, para quem não sabe, são utilizados pelo governo, né, para diversas ações e planejamento mesmo, né? Na verdade, assim, uma questão importantíssima de frisar é que as informações que a pessoa passa para o agente do IBGE, aquela informação individual, ela é sigilosa, ela é protegida por lei. Se eu ou qualquer um dos meus colegas quebrar esse sigilo, a gente responde por isso, né? Então é uma informação muito preciosa. Importante. O que é usado é a estatística. Exatamente. O que é usado é a soma. Então, quando você faz lá, por exemplo, ou a média, enfim, uma equação estatística. Então, se for dizer que o rendimento médio do brasileiro é X, ele vai estar calculado ali com base em todos os brasileiros. Agora, jamais, nem para outros órgãos do próprio governo federal, ou jamais para outras pessoas, a gente vai prestar alguma informação individual de alguém. É sigiloso, isso é sagrado no IBGE. Que bacana. Bom, Cláudio, quero agradecer a sua entrevista, é importante esses esclarecimentos, receba muito bem o agente do IBGE, repasse as informações de acordo com elas realmente são, que facilita o trabalho e também acaba sendo bom para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, né?
Um abraço. Valeu.